Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Ângela Santos e gostaria de compartilhar com vocês como eu consegui comprar uma casa através da educação financeira. Comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, porém eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Hoje eu tenho educação financeira. Aos 13 anos de idade eu comecei a trabalhar. Gastava como se não houvesse amanhã, não pensava a longo prazo, não pensava em tirar os planos do papel. Eu não pensava em fazer uma faculdade, não pensava em fazer um intercâmbio, não pensava em fazer uma viagem. E simplesmente eu pagava as despesas dentro de casa e gastava todo o dinheiro. Toda semana eu estava lá gastando o meu salário tão suado que eu trabalhava durante 30 dias para ficar o restante do mês no vermelho. Eu tenho uma amiga, Valéria, que teve um dia que ela me perguntou: Ângela, você tem R$ 2 para estar me ajudando a comprar folha de sulfite? E eu não tinha aqueles R$ 2. E a Valéria achou um absurdo, e realmente é um absurdo a pessoa não ter R$ 2 para estar comprando algo como a folha de sulfite ou até outra coisa, não é verdade? Aí ela me fez uma pergunta que me fez eu refletir. Ela me perguntou: amiga, quanto que é as suas despesas dentro de casa? Aí eu falei, 360. E o que você faz com o restante? Eu gasto tudo. Gasto. Toda semana eu estou comprando coisas. Às vezes eu comprava coisas que eu nem estava precisando, que eu comprava no calor da emoção. Comprava por impulso, entendeu? Comprava quando tinha queima de estoque, quando tinha preço de banana. E eu passava o restante do mês no vermelho. Eu gastava como se não houvesse o amanhã. E passava o restante do mês no vermelho. Quando o dinheiro acabava, eu não esperava a hora, eu não via a hora de chegar o dia 5, não lembro a data que eu recebia, mas eu não via a hora de chegar o dia do pagamento, porque eu passava todo mês no vermelho. A partir daquele momento, eu comecei a refletir sobre a minha vida. Eu falei, nossa, eu trabalho tão duro, acordo cedo, debaixo de chuva, debaixo de sol, e não consegui nada até agora. Só coisas supérfluas. Não tinha sonhos, não tinha perspectiva de vida, não pensava em fazer uma viagem, em conseguir algo maior, principalmente a casa própria, porque eu morava de aluguel, né? Aí eu falei, não, eu vou mudar essa situação da minha vida. Porque eu quero conseguir as coisas, mas pra gente conseguir as coisas, a gente precisa de dinheiro. E pra gente saber administrar o nosso dinheiro, precisa de educação financeira, algo que eu não tinha. Aí no ano de 2017, a minha irmã Vânia me apresentou a Natália Arcuri, que é uma educadora financeira. Aí eu comecei a estudar sobre finanças, inclusive o primeiro livro que eu li foi 10 Passos para Nunca Faltar Dinheiro no Seu Bolso, que é da Natália Arcuri. E aí eu comecei a estudar sobre a finança, comecei a entender como funciona o dinheiro, como funciona o sistema bancário, entendeu? Aprendi também que o dinheiro se multiplica se a gente investir, entendeu? E quando a Natália Arcuri, ela ainda era criança, ela chegou na escola, a professora chegou na sala de aula e perguntou: crianças, quem aqui de vocês sabe o que é poupança? Quem aqui de vocês aqui tem poupança? As crianças falaram que não tinha. Porém, a Natália Arcuri, mesmo ainda criança, ela começou a guardar aos 8 anos de idade. Ela perguntou para a professora, o que é poupança? Aí a professora explicou, né, o que era poupança, que era o lugar que a gente guardava o dinheiro. E quando ela chegou em casa, ela perguntou para a mãe dela: mãe, eu tenho poupança? A mãe respondeu que não. E a partir daquele momento, ela quis abrir a poupança dela. A mãe dela dava o dinheiro para ela comprar o lanche na cantina, porém ela começou a guardar o dinheiro do lanche e começou a fazer o lanche na escola. Aí, conforme o tempo foi passando, ela começou a trabalhar, começou a fazer renda extra, conseguiu comprar o apartamento dela à vista, começou também a estudar sobre finanças. Ela, inclusive, foi repórter da Record. E hoje ela é uma educadora financeira que me ajudou e está me ajudando, não só ela, mas o Gustavo Cerbasi, Patrícia Lage, Gustavo Cerbasi, falei 2 vezes, né, gente? Tiago Nigro e vários outros autores que eu leio. Então, gente, para a gente conseguir as nossas coisas, precisamos de educação financeira. Porque uma pessoa que não tem mentalidade
que não tem uma educação financeira, a pessoa vai fazer besteira com o seu dinheiro, entendeu? E um dos meus sonhos era comprar uma casa. E eu achava aquilo ali impossível. Eu falei, nossa, eu moro de aluguel há quanto tempo? Há tanto tempo, mas como que eu vou conseguir comprar uma casa, algo tão caro? Aí eu comecei a abrir mão de pequenas coisas, comecei a reduzir as despesas, continuei trabalhando, entendeu? Mas eu precisava de mais dinheiro. Então, foi aí que eu comecei a fazer renda extra. Fazia faxina, trabalhava no meu emprego, fazia plantão de cuidadora de idosos, e vários outros freelances que eu fazia, entendeu? Trabalhava, não tinha folga, por quê? Era um sacrifício porque eu sabia que ia ter retorno. Então, para a gente também tirar nossos sonhos do papel, precisamos de pequenos sacrifícios, às vezes sacrifícios temporários. Precisamos trabalhar em 1 ou 2, 3 empregos para a gente conseguir tirar os nossos sonhos do papel. Mas a gente nunca pode gastar mais do que ganha. A gente sempre tem que poupar para aquele determinado sonho, para uma viagem, para fazer um intercâmbio. E eu consegui tirar o meu sonho do papel através da educação financeira. Comecei a guardar, comecei a investir, comecei a multiplicar meu dinheiro, comecei a fazer renda extra, comecei a abrir mão de pequenas coisas, diminuir os gastos, diminuir das despesas, abrir mão dos cartões de crédito. E hoje eu consegui comprar minha casa. Então eu dedico também esse vídeo também para você que mora de aluguel. Você pode conseguir tirar esse sonho do papel, que é a casa própria. Mas você precisa entender que precisa de educação financeira para saber administrar o seu dinheiro. Comece a reduzir as suas despesas, eliminar os cartões de crédito. Porque para você tirar o seu sonho do papel, você precisa dessa educação. Então, para eu conseguir tirar esse sonho do papel, eu precisei mudar minha mentalidade. Parar de gastar, abrir mão de pequenos prazeres momentâneos, abrir mão também de coisas supérfluas. Eu nunca deixei de gastar, nunca deixei de comprar. Aliás, a gente nunca vai deixar de ser consumista, de ser consumidor, porque a todo tempo a gente está consumindo. É a água, é a luz, entendeu? A vestimenta, é a condução para ir trabalhar, roupa, calçado, vestimenta, cama, mesa e banho. Mas eu faço isso, eu consumo, mas é tudo com planejamento, entendeu? Hoje eu não gasto mais do que ganho, trabalho, faço renda extra, estudo sobre investimento, estudo pesado sobre educação financeira. E outra, muitas pessoas não pensam na aposentadoria, porque o INSS nada mais isso nunca será o suficiente. E quanto mais cedo a gente começar a guardar, começar a investir, os nossos sonhos vão começar a sair do papel. E outra, quando a gente não tem uma educação financeira, a gente não conseguir as coisas, a gente só vive no vermelho, só vive num limite especial, só vive no rotativo. E quando a gente consegue as nossas coisas com planejamento, tudo se torna mais fácil. E foi isso que aconteceu comigo. Não deixei de consumir, porque eu sou hoje uma consumidora consciente, mas tudo planejado, entendeu? Antes de eu comprar qualquer coisa, primeiro eu verifico se eu realmente estou precisando. Eu não compro no calor da emoção, eu compro o que eu realmente estou precisando. Mas muitas pessoas não, muitas pessoas compram, gastam sem planejamento. Não pensa em montar uma reserva de emergência, por quê? Não pensa no dia da manhã, não pensa na aposentadoria. Porque quanto mais cedo você investir, melhor ainda. Porque quando a gente chegar lá na velhice, na aposentadoria, agora já parou para pensar que a gente contribui para o INSS há muito tempo e quando chega na determinada idade, né, que é a idade de se aposentamos com um salário mínimo. E quando a gente aprende a investir, o dinheiro se multiplica. Então, futuramente, além da aposentadoria do INSS, podemos ter outra renda através dos juros compostos. Então, para a gente fazer a multiplicar o nosso dinheiro, tem que ser através do investimento. Para fazer o nosso dinheiro multiplicar é através do investimento.
pra gente tirar nossos sonhos do